partir do versículo 12, do capítulo 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando chegamos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais indignos e constantemente levados em roda, com todo o tempo de pobreza, penetrando os homens que com astúcias engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. No qual todo o corpo, mesmo estado ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, da vaidade da sua mente. Amém. Podem sentar. Aleluia. Eu estava até conversando aqui com o pastor Jean, né? E eu estava esses dias que eu tenho procurado me envolver mais com a palavra de Deus, né? E procurar saber exercer o nosso chamado. Porque muitas das vezes a gente é chamado, mas a gente não se aperfeiçoa naquilo para o qual fomos chamados. E esses dias eu tenho visto aí alguns vídeos, né? Tenho lido a palavra, eu tenho pedido muito a Deus para trazer revelações novas, revelações para a gente, para que a gente possa, né, ser exatamente como esse versículo, como esse capítulo e esse versículo afirma. E nós temos que ser consolidados. E nós temos que ser, deixa eu pegar aqui o versículo, todos cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que ser assim. E se a gente deixar, né, o barco a correr, a gente nunca vai chegar, né, à estatura de varão perfeito que a palavra manda. Então eu observando, né, e assisti um vídeo que achei muito interessante. E esse vídeo é de uma pastora angolana, e ela falava de cinco adversários, 5 inimigos que impedem da gente se parecer mais com Cristo. E aquilo me chamou a atenção, porque algumas ou quase todas, glória a Deus, dessas coisas, eu percebo que eu tenho e muitos dos irmãos têm. E uma delas, a primeira delas, é a ansiedade. Ela dizia que nós não podemos deixar a ansiedade controlar os nossos pensamentos e o nosso coração, porque é do coração que procede as coisas boas. Lá em Lamentação, deixa eu ver aqui, eu leio o versículo certinho para não... Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Lá no versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? A palavra de Deus fala essas coisas. E ela dizia assim, que a gente não pode acreditar, né, na ansiedade. Porque a ansiedade, ela vem quando nós acreditamos, né, acreditamos naquilo que está sendo colocado na nossa frente. Quando a gente começa a observar as circunstâncias.
Quando a gente começa a observar as circunstâncias, aí a gente começa a ficar ansioso. E a ansiedade vai tomando lugar e vai tirando a voz de Cristo, que é aquela que te guia. Porque nós temos que ser guiados pela voz do Senhor. A segunda é a insegurança. Ela dizia que a insegurança vem quando a gente aceita as indicações das circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias e começa a acreditar nelas. Aí ela dizia assim: não acredite naquilo que está sendo colocado diante de você. Você, por causa de Cristo, é mais do que isso. A terceira é a incredulidade, que é o que mais o diabo gosta de apontar, é as coisas que não estão acontecendo na minha e na sua vida. Estou dizendo porque isso aconteceu comigo algumas vezes, quando eu estava assim num momento de fragilidade, aí ele chegava com a incredulidade. Eu tenho aquilo que eu converso muito, né? Quando eu não estou conversando com o apóstolo, eu estou conversando com o Emanuel, com o Ingrid, né? E eu, quando identifico, eu corro e converso com alguém lá de casa, né? E para a glória de Deus, Deus tem dado sabedoria e entendimento para que a gente não se deixe ser levado pela incredulidade. E ela dizia assim: não deixe que o inimigo, ou seja, o diabo, tire a tua confiança em Deus. Porque quando a gente permite que a incredulidade tome espaço, a gente está duvidando de Deus, duvidando do potencial de Deus, duvidando do poder de Deus, duvidando que Deus é Deus. E geralmente vem logo apontando: cadê o emprego que ainda não chegou? Cadê a promessa que ainda não se cumpriu? Cadê? Cadê? O diabo sempre faz assim. Muito difícil ele agir de outra forma. A palavra diz em Número 23, 19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Nós temos que combater esse tipo de investida do inimigo. Glória a Deus. A outra é o pessimismo. A quarta é o pessimismo. A gente tem que estar parando de estar reclamando, porque a gente reclama de tudo. Você já percebeu? Se está sol, a gente reclama que está quente demais. Se está chovendo, porque está molhando muito tudo. Não é verdade? Então a gente reclama de tudo. Se a gente está comendo feijão, arroz e carne, queria galinha. Né? E assim vai. É uma série de reclamações. Eu só tenho uma blusa amarela, eu não tenho uma verde. Ah, meu sapato está furado. Tem um bocado de sapato lá que pode ser trocado, mas você só vê aquele que está furado. É sempre reclamando. E o povo de Deus marcou 40 anos no deserto por causa da murmuração. Uma viagem que era de 15 dias. 15 dias a pé, do Egito ao monte de Deus, era 15 dias. 15 dias. E eles marcharam 40 anos. Porque tudo estava ruim. A água estava amarga, não tinha carne, só comia maná que descia do céu todo dia. E tererê, e tererê, e tererê, e tererê, e tererê. Então, ela falava assim: não reclame, pare de reclamar, não tenha medo de arriscar. Se você vá de novo, e vá de novo, e vá de novo, e vá de novo. E ela me chamou a atenção com uma coisa interessante. A gente sabe disso, já foi dito várias vezes aqui, né? Ela dizia assim: olha, a conquista não é daqueles que tentam, mas daqueles que pedem o objetivo. Nós fomos chamados,
queridos, para sermos mais que vencedores, mas estamos sendo mais que derrotados. Porque quando a gente se depara com um obstáculozinho, a gente engancha nesse obstáculo e a gente não transpõe, não passa por esse obstáculo, não rompe essa barreira. Aí a gente se torna derrotado, quando a palavra nos garante que nós somos mais que vencedores, porque nós temos Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que aprender a ver o lado bom das coisas. Estar sempre aprendendo. Porque tudo que a gente passa nessa vida, nessa terra, é um aprendizado. Se está acontecendo alguma coisa ruim, pare e observe aquilo. Aprenda com aquilo que está acontecendo de ruim. Para que você mais lá na frente não venha tropeçar de novo na mesma coisa. Comece a observar e a aprender com aquilo que está acontecendo no momento. Eu observei essa pandemia. Essa pandemia, muita gente reclamando, muita gente falando, mas essa pandemia foi bom. Foi bom para a gente acordar, para a gente começar a dar valor ao que a gente tem, a liberdade de sair, de ir e vir, de fazer ou deixar de fazer na hora que a gente quer. Serviu para que a gente se aproximasse mais de Deus, para que o medo nos fizesse se achegar a Deus. Não deveria ser o medo a nos levar até Cristo, mas pelo menos para isso serviu, porque muita gente se voltou para Cristo, né? Muita gente se voltou para Cristo, muita gente se lembrou que existe um Deus que é poderoso, que poderia reverter a situação que estávamos passando. Nós temos que aprender a ver as coisas que Deus está tentando ensinar naquele momento. E eu achei muito interessante isso. Porque às vezes a gente escuta todo dia e a gente não consegue, como é que eu posso dizer, aprender, não consegue ver. A gente está tão cego que a gente não consegue ver. E a quinta e última, ela falava assim, olha, o que nos impede de sermos parecidos com Deus também é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento traz cegueira espiritual e emocional. A falta de conhecimento nos faz ser carentes demais. E a pessoa que é carente demais, ela acaba tropeçando e caindo. E ela dizia assim, a cegueira, a falta de conhecimento é a causa da queda de muitos homens de Deus, grandes e mulheres de Deus. Porque apesar de ter alcançado, vamos dizer, um crescimento, não tem conhecimento profundo. Agora, conhecimento de quê? Quero dizer, ressaltar que nós temos que ter conhecimento em todas as áreas. Nós temos que conhecer ao Deus que nós servimos. Temos que ter pleno conhecimento desse Deus que nós temos. Do poder que Ele tem, da sabedoria que Ele tem, da misericórdia que Ele tem. Nós temos que ter conhecimento de nós mesmos. De até onde a gente pode ir. Do tamanho da nossa força, da nossa capacidade. Não confiando nela. Mas tendo conhecimento daquilo que eu posso, que eu não posso, que eu sei e que eu não sei. A falta de conhecimento, ela nos faz achar demais. E o pior de tudo é viver com base nesse achismo. Aleluias. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Aí você coloca tudo que você tem em cima daquele achismo. Você não tem conhecimento profundo do que está falando.
você não sabe de política, você não sabe de relacionamento, você não sabe de Deus, você não sabe de nada que está acontecendo ao seu redor. E aí você se torna um menino. E aí, menino não faz o que quer. Ele faz o que os outros mandam. Ele não tem autonomia. Ele segue. Se vocês não estiverem entendendo, amados, pode perguntar. Porque às vezes eu fico um pouco nervosa e não falo tão bem explicadinho assim. A falta de conhecimento, já falei. A palavra de Deus diz que temos que buscar o conhecimento em Deus. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência ou o conhecimento e o entendimento. Temos que buscar conhecer a Deus. Ele é o verdadeiro conhecimento. Ele é aquele que nos dá direção em todas as horas, em todos os momentos. Amém? Não podemos deixar o nosso inimigo nos enganar. E nós temos sido enganados. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de conhecimento de Deus. A gente vai indo e empurrando com a barriga. A gente não tem a constância de estar examinando as Escrituras, fazendo como tem em Josué, que diz, olha, medita nessa palavra dia e noite, para fazer cumprir tudo aquilo que está escrito. E aí sim nós vamos ser bem-sucedidos. Porque essa palavra, ela é puro conhecimento. Aqui está o maná que caiu do céu, para que a gente pudesse se alimentar no dia a dia. Aqui tem orientação para tudo das nossas vidas. Aqui conta histórias de pessoas que foram vencedoras e conta histórias de pessoas que foram perdedoras ou derrotadas. Foram derrotadas porque se afastaram de Deus. Foram derrotadas porque confiaram no seu próprio braço, na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. Aqueles que foram vencedores porque creram num Deus que tudo pode. Acreditaram naquilo que estava escrito. Acreditaram num Deus que está para nos orientar. E a gente tem que fazer disso o nosso alicerce, para que aí sim a gente vá bem em tudo que a gente fizer. Amém? Eu quero começar a dar as oportunidades dessa noite. E eu quero pedir a vocês que não venham aqui na frente simplesmente para dar uma palavra, porque foi chamado. Busque ser instrumento na mão de Deus para alguém nessa noite. Busque ser luz em meio à escuridão. Você não sabe como é que está a vida do teu irmão. Você não sabe o que o seu irmão está precisando. Mas Deus, Ele sabe. Então busque em Deus. Nesse momentinho que você está aí sentadinho, busque em Deus uma palavra. Às vezes olha, Jesus te ama. A gente pode até não entender o que está sendo feito, mas Deus sabe os caminhos que toma. E Ele sabe o que faz. Amém?